Olá a todos, boa noite. Vamos todos entrando na nossa sala online, né? Com essa palestra online que vai ser hoje comigo, Aline Siqueira. Faz muito tempo que eu não estou aqui com vocês nas palestras, então passando aqui a falar sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Vão entrando aí com calma, pessoal, que a gente já vai começar, tá bom? Vamos se organizar, todos ficarem tranquilos, fazer uma prece aqui para a gente poder se encontrar primeiro, né? Se acalmar, revigorar e entrar na mesma vibração que a espiritualidade se encontra, para a gente poder começar. Então, vamos fechar nossos olhos, ouvir uma música, respirar profundamente e assim entrarmos em sintonia com a espiritualidade amiga que aqui se encontra, para que ela possa, junto conosco, nos emanar vibrações, para que todos possam aprender e saber usar os ensinamentos que aqui forem dados. Que eu, assim como nós e vocês que estão encarnados, possamos descobrir um pouquinho mais sobre essas influências que nos aprendem, nos ensinam, mas também aquelas que estão próximas da gente, né? Que fazem com que o nosso caminhar, né, estejam todos unidos. Então, que Jesus possa, na casa de vocês e aqui na minha, fazer com que esse dia, esse final de noite, seja gratificante com o aprendizado do dia. Obrigada, meu Pai, por tudo. Que assim seja. Finalizar a música. Então, vamos lá, vamos começar? O que a gente tem aqui? Primeira pergunta, que é o tema da nossa palestra, né? Pergunta que o Allan Kardec fez no Livro dos Espíritos, pergunta 459. E fluem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? É a primeira pergunta que é feita, né, sobre esse tema aí tão interessante que a gente realmente precisa descobrir e discutir mais, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando de transição planetária, com tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, bora descobrir como é que são essas influências que acontecem nos nossos pensamentos e nos nossos atos, né? Não é só nos nossos pensamentos, nos nossos atos também. Allan Kardec perguntou, né, para os espíritos e eles responderam: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Vocês não sabiam disso? Vocês imaginavam que essas influências acontecem sim e com mais frequência que a gente nem imagina? Por quê? Porque a gente não está ali pensando, parando para pensar, para discernir se aquele pensamento é meu, se não é, né? Nosso dia a dia é tão corrido, tão agitado, tão intenso, que a gente não fica pensando, né? São poucas as vezes, normalmente, que a gente encontra essa resposta, né? Do que é meu, do que não é. Então, acho que está na hora da gente
prestar mais atenção, né, nessas influências, né? Mas vamos lá, vamos ver o que eles falaram mais. Tem um livro chamado Pensamento e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo nosso amigo Chico Xavier, que é um dos livros, na minha opinião, um dos livros mais importantes no sentido de entendimento sobre o que é isso chamado pensamento, né? Do pensamento. E é um livro bem legal, que fala sobre a forma do pensar, essas conexões, essas influências. Então, durante o processo da montagem aí da palestra, alguns pontos foram inseridos desse livro. Tá? E ele diz o seguinte, que a mente é o espelho da vida em toda parte. A mente, né, é o espelho, que é o reflexo da vida em toda parte. Por isso eu botei essa fotinha aí, essa imagem, né, que a pessoa está ali se olhando para um espelho, mas ele está vendo o quê? Uma televisão. E o que é a televisão, se não a vida acontecendo, né, de todas as formas e maneiras ali que a gente conhece. Então, foi uma relação aí que eu fiz. A mente é o espelho é esse reflexo, é o que a gente enxerga, né? É o espelho da vida, né? É o reflexo da vida, do que está acontecendo, em toda parte, em todos os lugares, em todos os momentos. Então, para a gente pensar aí, uma frase muito curtinha, mas que vale a pena ser refletida, a gente pensar, refletir, ver como é que o Emmanuel quis trazer isso para a gente, né? A mente é o espelho da vida em toda parte. E aí o Emmanuel continua. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo dizia Paulo de Tarso, né? Sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Por isso a mocinha está dizendo ali, ó, lá para cima. O que seriam as coisas que são de cima? São os pensamentos bons, as vibrações, né? Aquilo que a gente fala, né? Pai nosso que estás no céu, nesse sentido especialmente aí, figurado no sentido, né, do alto. Então, o nosso espírito, ele vive, ele reside onde a gente projeta os nossos pensamentos. O que é o projetar, senão o criar antes dele estar pronto, né? Dele acontecer. O projetar é aquela criação antes do executado, do pronto, do que acontece. Alicerces vivos do bem e do mal. O que seria um alicerce, se não a base, né? Aquilo que é fixo. Então, depende de como eu construo essa base, se é no bem ou se é no mal, automaticamente essa base vai me gerar esse projeto, né? Onde vai dar lá na frente, né? Os pensamentos, eles serão projetados em função dessa base, que é o bem ou o mal. Então, ele apresenta uma reflexão aí sobre onde que o nosso espírito está, né? Onde que ele vai morar. Qual é a morada dele, né? A morada dos vivos, do bem, aquele alicerce vivo do bem, ou é aquele alicerce vivo do mal, né? Onde esse alicerce está, de que forma que ele está sendo construído e aonde eu estou residindo aí, no caso, onde é que eu vou construir a minha morada, né? E aí o Paulo sabiamente diz, pensai nas coisas que são de cima. Pensamento tem que vir, né, no de cima, para cima, pensamentos bons, vibrações boas, né? É isso. E aí, voltando para aquele livro, Pensamento e Vida, o Emmanuel diz: somos assim responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Então, ele não está tirando da gente
a nossa responsabilidade. Ao contrário, nós, com nossas vontades, com o nosso livre-arbítrio, somos responsáveis por essa ligação com as forças construtivas do bem ou as forças perturbadoras do mal. A responsabilidade é unicamente nossa. E aí a gente tem que lembrar, né, a lei de causa e efeito, né, das nossas escolhas, né, as nossas consequências. Então, ele diz que somos responsáveis por essa ligação, né, entre essas forças. E aí, nesse caminhar da leitura do Livro dos Espíritos, que começa lá com a 459 e vai caminhando, passando por outras perguntas, na pergunta 464, o Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? E aí eu fiz aquela relaçãozinha que a gente acaba vendo na televisão, nos desenhos animados, né? Quando tem duas vozezinhas aqui conversando, né? A voz do anjinho, a voz do diabinho, no sentido de coisa boa, o que não é ruim. Como é que a gente distingue esse pensamento? É um pensamento bom? Esse pensamento é ruim? Como é que eu vou descobrir se ele é bom ou se é ruim? E aí eles respondem: estudai o caso. Os espíritos bons só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então nós, o que a gente tem que fazer? Estudar a situação. Discernir entre o bem e o mal. Sendo que os espíritos bons só vão aconselhar para o bem. Quando a gente percebe que a gente está meio que desviando do caminho, que a gente está... nós estamos numa barca furada, vamos pensar assim, nós estamos caminhando para o lado oposto que deveríamos estar indo, a gente tem que fazer esse discernimento. Então, assim, estudai o caso. Os espíritos bons só para o bem aconselham. É o que ele diz. E aí é o nosso momento de reflexão, né? Eu estou fazendo esse discernimento, essas escolhas. Eu estou percebendo em algum momento que esse pensar é meu ou é do outro? Eu sei quando é meu pensar. Ah, foi eu que pensei nisso. Não, foi... esse pensamento não é meu. Esse pensamento surgiu, mas eu não costumo pensar nisso. Por que eu estou pensando nisso? Vou dar um exemplo aqui. O pessoal costuma dirigir bem devagar, né, um carro, né, começa a seguir todas as regras de trânsito e tal. E de repente, lembra um pouco aquele filme, né, do Pateta, do desenho, que ele está ali, muito calmo, né, mas de repente ele enlouquece, faz um monte de coisa errada, transgressões na pista, passa sinal vermelho. Por que, se ele não faz isso normalmente, por que ele está fazendo agora? Por que ele está... Que pensamento é esse que surgiu na cabeça dele para ele estar desse jeito? Então é justamente isso do... Eu preciso discernir, isso é bom, isso não é bom. Esse discernimento vai ter consequências, né? Porque é a partir dele que eu vou fazer escolhas e essas escolhas terão consequências. Então, a gente precisa refletir. E como que a gente vai conseguir fazer isso? Através do nosso autoconhecimento, autodescobrimento, né? E esse momento, nós estamos vivenciando agora de pandemia, de situações muito ruins, né? Físicas, morais e todas elas. O que a gente tem que estar pensando no nosso dia a dia, se não, quando a gente chega em casa e vai dormir, refletir e fazer considerações sobre o que foi bom e o que não foi, para eu me descobrir. Ah, isso foi legal, isso que eu fiz não foi bom, eu preciso melhorar nisso. É um autodescobrimento. Esse autoconhecimento das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, das nossas emoções,
precisa ser verificado constantemente, se possível, diariamente. É o que o São Luís propõe, né? Verificar isso diariamente. Não dá para eu fazer essa reflexão no final do ano, passou o ano inteiro e lá no último dia eu vou lá fazer essa reflexão, não. O autoconhecimento é constante, é diário, né? Da forma que melhor possa ser feito. Então, aí é só para a gente refletir sobre como é esse pensar, né? Como descobrir esse pensamento. E aí tem uma explicação do seguinte: um pensamento emitido por uma entidade, no caso o espírito, apenas conseguirá reproduzir-se, esse pensamento só vai chegar na mente de outra pessoa se ele tiver afinidade. Isto é, ele tem seus conteúdos, pensamentos e sentimentos com a mesma característica. Havendo afinidade, irá se estabelecer o circuito mental. Se tiver afinidade e o espírito quiser mandar E aí, quando eu falo espírito, gente, estou falando espírito encarnado e desencarnado. Todos nós somos espíritos, tá? Eu envio esse pensamento, né, para alguém e esse sentimento, eu tenho o mesmo sentimento, características dessa pessoa, haverá afinidade. E esse circuito mental vai acontecer. Aí diz aqui, ó, as duas mentes ficarão se alimentando dessa ideia em identidade de sintonia. A afinidade é uma premissa necessária que se estabeleça a sintonia. A sintonia só vai acontecer se as pessoas tiverem as mesmas características e sentimentos para poder fazer essa ligação. Então, caso não tenha, não tem como isso acontecer, né? Um exemplo prático. A pessoa gosta de sair para se divertir, mas ela não costuma tomar álcool, beber, né? Beber bebidas alcoólicas. Mas aí vem aquele pensamento, mas ele não vai se conectar à pessoa porque ela não tem costume, ela não gosta. Mas ela vai ter afinidade com aquele outro que já tem, que gosta de fazer isso. E aí, a influência do espírito em relação a isso é muito maior. Por isso ele diz lá no anterior, né, no slide anterior. Eu preciso discernir o que é bom e o que é ruim. Vai depender sempre de mim essa escolha. Ele fala, eu, Emmanuel, agora vai explicar melhor de que forma é essa afinidade, né? A afinidade consiste na semelhança, identidade ou conformidade de gostos, interesse, sentimento, propósito, ponto de vista. Isso é afinidade. Então, a gente tem afinidade com algumas pessoas, porque os nossos sentimentos e interesses são muito próximos, são iguais. Por sua vez, a sintonia se estabelece em virtude da atração e da simpatia que passa a vigorar entre as partes que mantêm essa afinidade. Então, a afinidade existe, mas a sintonia vai acontecer após essa atração, que no slide anterior falava como se fosse um circuito mental, né? Essa atração, né, vai começar a acontecer. É isso aí. A Joana, ela fala para a gente o seguinte, Joana de Ângeles, né, diz para a gente o seguinte: mentes comungam com mentes que se lhes assemelham. Então, as mentes acontecem, né? O que é comungar, né? É estar junto, né? É vivenciar aquilo, né? E se encontrar, como eu vou dizer isso, né? E as mentes comungam com mentes que se assemelham, mentes iguais, mesmos pensamentos, né? Mesma vibração, elas vão possuir mesmo encontro, né? Vão comungar da mesma forma. E a Joana continua. Espíritos sintonizam com espíritos que lhes são afins. E aí é um pouco do que a gente falou ali rapidinho em relação ao que o Emmanuel disse. Sintonia e afinidade. Os espíritos só se sintonizam com outros espíritos porque são afins. Se eles não tiverem afinidade, eles não vão
sintonizar os seus pensamentos. Tá claro isso? Tá, né? Se vocês acharem que é importante assim, pensar de que forma essa sintonia vai acontecer, só através das nossas afinidades. Por isso, precisamos nos autoconhecer, né, para descobrir aí o que nós somos afins, né, do que gostamos, do que vibramos, de que forma que vibramos. Pessoas sincronizam com pessoas em que se comprazem. Pessoas sincronizam com pessoas em que se comprazem. Joana de Angelis também continuou. As pessoas vão estar juntas, vão estar sincronizadas, vão se encontrar com outras pessoas que vivem e vibram aquela mesma emoção, aquela mesma harmonia. Não importa o sentimento que é, né? Sentimento bom, sentimento ruim, mas é como se fizessem grupinhos com aquelas afinidades. Seria mais ou menos isso. Vocês conseguem entender? É como se me chamasse para ir para um show de uma banda de rock, mas eu não gostasse de rock. Estaria ali estaria fora do meu grupo. Na verdade, eu gosto de música popular brasileira, eu não gosto de rock. Então, eu ia me sentir fora do meu local ali, se eu estivesse assistindo a um show que não... Seria mais ou menos isso que eu estou tentando dizer em relação ao que a Joana disse, né? Elas sincronizam, elas se encontram, elas se aglomeram, onde elas se comprazem, e elas vivem aí o momento delas com as mesmas afinidades. E a Joana vai falando dos pensamentos, e vai discernindo e mostrando para a gente isso aí. O que é importante disso que ela vai falar? E a gente vai já ver. Na faixa mental em que você atua, nós, cada qual, né, tem sua faixa mental, é natural que receba as mensagens com o mesmo teor vibratório como as envia. Então, dependendo de que faixa mental eu estou, um teor vibratório que eu estou vibrando pouco, muito, né, dependendo do teor vibratório que eu envio, eu vou me conectar com esse tipo de mensagem. Eu esqueci de botar aqui, mas depois vocês podem pesquisar na internet. Tem um formato aí, acho que parece um triângulo invertido, que ele mostra essas faixas de vibração, né? Então, quando a pessoa está muito feliz, quando a pessoa está muito triste, quando a pessoa está normal, neutro, ele mostra essa faixa de vibração. A gente precisa saber sempre onde a gente está. Ela diz assim: quem aspira à elevação moral e espiritual, quem deseja essa elevação moral e espiritual, sintoniza com vibrações superiores, que se fazem estímulos vigorosos, produzindo harmonia interior e renovação. Então, se eu estiver disposta a sintonizar com as vibrações superiores, eu vou começar interiormente a produzir harmonia e renovação no meu espírito. Ok? Em compensação, quem se demora no pessimismo, acalentando insucessos, né? Reclamando de sucessos, ele assimila ondas inferiores, que carregam miasmas pestilenciais. Né? O que são miasmas? São como se fossem bichinhos, vírus, doenças que estão dentro do nosso espírito, mais ou menos isso, né? Fixando nos painéis da emoção. Então, esses bichinhos vão ficar lá nos painéis da emoção e vão ser transformados pouco a pouco, causando doenças, gerando desequilíbrios e enfermidades. Então, quando eu falei para vocês desse triângulo que fala dessas faixas de vibração, seriam, né, dos sentimentos e emoções que eu tenho
dependendo da emoção e do sentimento que eu estou vivenciando, eu preciso me cuidar, né? Ou saber que eu estou indo pelo caminho certo, né? Estou me harmonizando. Aí a gente tem que pensar o seguinte: a gente está no mundo de provas e expiações, começando a transição planetária para outro mundo, que é um mundo de regeneração, precisa entender que a nossa vibração não é 100%, né, uma vibração superior. Eu sempre vai estar lá vivenciando os altos e baixos. E nesses altos e baixos eu vou e encontro o equilíbrio. Se eu vibrei muito alto, estou muito feliz, mas no dia anterior eu estava aqui embaixo, se eu for contabilizar, a minha média é aquela coisa neutra. Então eu preciso realmente entender e prestar muita atenção para que esse teu vibratório esteja sempre mais elevado, né? Esteja sempre ganhando boas vibrações. Ok? Deu para entender? Para a gente encerrar, para pensar aqui no Evangelho, né? Na fala do amigo Jesus, né? Que ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, lembremos que nesse mundo que nós vivenciamos, estamos encarnados, né? As emoções e sentimentos são mais evidentes, são mais fortes. Jesus diz para a gente: vigiai, vigia os nossos pensamentos, né? E ora, né? Vigia as nossas atitudes, né? Nosso pensar. E orai. Por que orai? Para a gente se reconectar naquela vibração que a gente acabou de falar. Vigia os pensamentos para eu saber se eu estou pensando positivo ou negativo, né? Com quem eu estou sendo influenciada. Tem que lembrar que a gente é influenciado, né? Não dá para dizer que não somos. Frequentemente somos, como os espíritos disseram lá no livro dos Espíritos, lá no início. Então, vigia os pensamentos, a forma para que a gente não seja influenciado, e ora, porque quando a gente ora, a gente aumenta a nossa vibração, né? Vai lá para cima, se reconecta com o Pai e melhora um pouquinho esse estado e essa vida que é a carne, que é o que ele está dizendo. O espírito está pronto, ele existe, está aqui. Ele está ali para evoluir. Mas a carne é fraca, as tentações, os meios, os caminhos, todos que estão na encarnação, fazem com que essa carne fique fraca, né? A carne fraca são nossas fragilidades. Então, que realmente possamos, né, como ela ali está orando, agradecer a oportunidade de estarmos juntos e que o que eu desejo para vocês e para mim também é que possamos estar sempre vigiando e orando, né, por nós, pelos outros, por aqueles que necessitam, que a gente possa mudar a vibração desse planeta. Cada um fazendo sua parte, essa vibração só vai aumentar. Se cuidem, né? Estejam todos bem. Boa semana para vocês. Assim seja. Obrigada.